Fala pessoal, a gente está começando aqui mais um episódio da trilha Globotech Cast, da trilha Menos é Mais, em que a gente fala de sustentabilidade e te conta tudo que está rolando aqui na Globo. E em termos de meio ambiente, a gente mostra as nossas iniciativas e o que a Globo e os seus parceiros vêm fazendo para termos um mundo cada vez mais sustentável. E eu sou a Clara Martins, aqui do time de tecnologia da Globo, e vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo longo e castanho escuro, meus olhos também são castanhos, e eu estou vestindo uma blusa preta com um blazer verde, e estamos aqui presencialmente no estúdio do Globotech Cast, na cor aqui azul lindo para vocês. Já agradeço demais a sua participação aqui com a gente. E já adiantando que a gente vai falar hoje aqui de um tema muito importante e que chama a atenção de muitos de vocês, viu? A gente vai falar de moda sustentável e te contar o que as empresas aí pelo mundo e a Globo já estão fazendo para garantir que a sustentabilidade seja aplicada à moda. E quem está aqui hoje com a gente é a Angélica Coelho. Angélica Coelho, que está fazendo presença aqui. Muito obrigada pela sua participação, Angélica. Obrigada. E a Angélica Coelho atua na área de inteligência de moda do Instituto Senai de Tecnologia do CETIC e lidera também o projeto de Nova Moda Digital, né, Angélica? Isso. Gostaria que você fizesse sua autodescrição, por favor. Obrigada, Clara. Oi, pessoal. Obrigada por estar acompanhando aqui com a gente esse papo super bacana sobre moda. Eu sou uma mulher branca de cabelos escuros, na altura do ombro, olhos também castanhos, e eu tô vestindo uma camisa preta. Obrigada, Angélica. E a Angélica também sempre ali tá pesquisando novas tecnologias, né, para garantir cada vez mais a economia circular na moda, né? Isso. E quem tá do seu lado é a Érica Cardoso, aqui do time de gestão ambiental, líder do nosso fórum Menos é Mais e uma das pessoas que lidera essa trilha aqui no Globotech Cast, né, Érica? Um prazer estar aqui de novo, Clarinha. Obrigada. Faz sua autodescrição, por favor. Mas me apresentando, eu sou da área de gestão ambiental, dentro do Centro de Serviços Compartilhados, CSC. Sou uma mulher branca, baixa, de cabelos loiros também na altura dos ombros, olhos castanhos. E tô vestindo um vestido verde com um casaquinho cor bege, talvez, bem clarinho, bege. né? Um bege bem clarinho aqui. Obrigada. Deu pra reparar aqui que você tá com um brinco sustentável, é isso mesmo? Eu vim assim, sabe, inspirada. Então eu vim com um brinco de cápsula de café, Nespresso. Que demais, que lindo. Mostra mais pra gente. Pra incentivar aí quem estiver vendo de consumir coisas que lindo, na temática. Obrigada pela sua participação. Obrigada. E quem tá aqui do meu lado é a Vivian Andrade, supervisora da fábrica de figurinos e líder também do grupo de trabalho de sustentabilidade de figurinos aqui da Globo. Seja muito bem-vinda, Vivian. Obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa mesa sobre um tema super relevante, né? E do qual eu me inspiro bastante. Então, fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher parda, cabelos compridos, castanhos bem escuros, olhos também. Tô vestindo uma blusa off-white e um blazer off-white com riscas caramelos. O white tá melhor do que o bege clarinho, hein? Tá mais chique, né? Tá Você mais vê quem trabalha diretamente com isso, pois né? Já sabe definir logo de cara. Muito obrigada pela sua participação, Vivian. E pra gente iniciar o nosso papo, Angélica, queria que você contasse pra gente o que é a moda sustentável e qual é a importância de cada vez mais a gente ter na moda essa temática da sustentabilidade. A gente começa a pensar sobre moda sustentável sobre uma ótica de desenvolvimento sustentável. Então, essas conceituações ficam um pouco abstratas, principalmente porque a sociedade gira, muda, os processos vão evoluindo. Então, quando a gente olha para uma ótica de desenvolvimento sustentável, em que a gente precisa produzir e consumir de acordo com que a gente utilize recursos necessários para a nossa subsistência, mas que não prejudiquem gerações futuras ou não impactem, por exemplo, uma necessidade de regeneração da natureza, dos biomas e até das pessoas terem acesso, a gente traz essa mesma lógica quando a gente fala de moda. Só que aí a gente fala dos processos do ciclo produtivo da moda, que vai desde o plantio ou da fabricação da fibra até o consumo e o consumidor na utilização. E aí isso ainda é uma ótica mais linear, mas se a gente fosse aprofundar, pensando em segundos usos, quando a gente fala de moda sustentável, a gente põe alguns olhares que a gente puxa do desenvolvimento sustentável. Então, olhar para as práticas e processos para construir uma peça de roupa
a partir de diminuição de impactos. Então, melhor uso, ou um uso mais inteligente de recursos, olhando não só recursos, matéria-prima, aquele tecido que você vai fazer a peça, mas água, energia, e aí entendendo como é que isso pode somar em toda a etapa da cadeia para que a gente entregue um produto mais inteligente, mais eficiente e que equilibre esse uso de recursos para que a gente não esgote e nem gere tanto desperdício assim. Total. E como que você tem reparado, né, em estudos, em pesquisas, como que as empresas no mundo todo estão lidando com isso, né, com essa temática da sustentabilidade e se elas estão realmente comprometidas com essa causa? Eu trabalho, num sentido de eu faço parte de uma área de inteligência de moda, e um dos nossos trabalhos é de pesquisa de tendências, prospecção desses cenários, de como é que a indústria está se movimentando. Eh, Olhando para o nível global, a gente já teve algumas etapas quando a gente falava de sustentabilidade na moda. Um primeiro momento em que a sustentabilidade precisava ser 100% perfeita, a gente passou por algumas lavagens verdes, aonde a compreensão não estava clara, mas se dizia para o público que se fazia determinada prática e que não era tão eh, perfeita da maneira que se dizia. E a gente passou por momentos de aprofundamento de discussão sobre trabalho justo. Hoje a gente está num momento de olhar para essa sustentabilidade e entender que isso é uma jornada de transição. Então a gente vê empresas de diferentes portes no mundo todo falando sobre o que é possível e pensando: eu consegui chegar até o degrau de cima, como é que eu me planejo para dar mais um passo? A gente tem visto isso olhando para reciclagem de materiais têxteis, tanto reciclagem química quanto reciclagem mecânica, a oferta cada vez mais abundante e com maior qualidade, porque quando a gente falava há um tempo atrás sobre vamos usar matéria-prima reciclada para fazer produtos novamente do vestuário, a gente ainda tinha um toque diferente que gerava um pouquinho de desconforto, a gente não tinha a mesma superfície de tecido. Então isso, quando a gente fala de moda, para um consumidor que ainda não tem tanta profundidade nesse assunto sobre entender quais são os benefícios, ou a fibra sobre o que ele compra, ou entender a composição de preço da t-shirt que ele paga, era uma coisa muito vaga. Então ficava muito na mão dos negócios. E hoje a gente começa a visualizar negócios, tanto no Brasil quanto no mundo, entendendo esses passos e tendo uma visão de futuro sobre como fazer com menor impacto a cada vez mais. E aí a gente começa a visualizar. O atual momento são bases mistas e potenciais para uma segunda vida, e aí olhando para essa lógica de reciclagem ou de um novo ciclo de produto que possa beneficiar o retorno para a cadeia. E aí a gente tinha muita reciclagem de materiais, então a famosa eh, camisa PET, que uma vez foi uma garrafa PET, foi uma solução de uma indústria que a moda absorveu. E a moda ainda não tinha esse direcionamento sobre como é que ela daria solução para os próprios resíduos. E eu não gosto nem muito de falar de resíduo, eu gosto de falar de recurso. Olhando para essa possibilidade de como é que a gente consegue fazer de forma mais inteligente, desde a criação, desde a ideia do produto, já pensar em como é que ele vai ser desmontado, ressignificado, remodelado, reconduzido, até a gente chegar nessa reciclagem ou absorção novamente pelo ecossistema. Então a gente olha uma profusão de empresas dando disponibilidade sobre materiais mistos com porcentagens recicladas de fibras. A gente tem uma profusão de certificações para algodão, para poliéster recondicionado. Poliéster sempre Uhum. foi um grande vilão, então a gente está Sim. vendo nessa última temporada, inclusive, quando a gente olha para o abastecimento global, uma profusão muito grande de poliéster certificado, já direcionando um recondicionamento a uma porcentagem daquele produto, o uso de misturas mais inteligentes. Quando a gente vai comprar uma peça que, aquela peça é um jeans super confortável que tem uma porcentagem de elastano. O elastano ainda é uma solução complicada, é um desafio para a cadeia da moda. Mas a gente começa a visualizar novas tramas produzindo uma elasticidade mecânica no material. Então, o material é tramado para que você tenha um conforto maior e use menos porcentagem desse elastano. Então, na hora que você vai reconduzir para uma reciclagem, um novo ciclo de uso, você começa a ter vantagens. Outra coisa, mistura de fibras de base natural,
Então, por exemplo, a gente escuta muito e adora aqui o carioca, uma viscosezinha, bem fresquinha para o verão. E olha para isso, é, é um material de base celulósica que vem de plantas de madeira. Quando a gente olha para materiais de fibras naturais, como o algodão ou como o linho, que são fibras muito bacanas e permitem uma longevidade para aquele produto, dependendo da condição, de como foi tecido, fiado e até a construção dele em produto, a gente começa a visualizar uma produção de ter um recondicionamento para uma reciclagem química que pode virar uma viscose, porque tem uma base celulósica muito grande na mistura de fibras. Então é nesse ponto em que a gente está falando em processos que a indústria da moda vem transitando no momento. A gente também tem um outro tópico muito importante sobre a descarbonização, então a gente está falando de carbono neutro ou carbono negativo, então processos que minimizem essa produção de carbono e aí isso vai desde de uma agricultura, a adoção de uma agricultura regenerativa ou criação para o bem-estar animal, que tem esse recondicionamento não só de monoculturas, mas pensando em qualidade de solo, de água, mas também de quem está manuseando aquilo, do trabalhador, do colaborador que está ali. Então tem alguns tópicos que estão evoluindo. A gente ainda não tem uma profusão de a cadeia está toda assim, mas são coisas importantes. É importante falar também que a gente está num momento que é muito bacana falando de rastreabilidade e transparência. Então, lá fora a gente já tem uma consolidação maior sobre um passaporte digital de produtos, onde a gente tem uma rastreabilidade da origem. Isso é muito importante, porque você sabe de onde veio, quais são as práticas, não são quais são as práticas ligadas ao meio ambiente, mas as pessoas também, né? Se aquilo foi benéfico para elas, se aquilo dá oportunidade para elas, e mantendo, como aqui a gente fala de Brasil, aquela sabedoria de quem planta há muito tempo, de quem tece há muito tempo, de quem borda há muito tempo. E isso faz parte desse guarda-chuva da sustentabilidade quando a gente fala da moda. Essa, somar esses fatores, é muito interessante a gente chegar em 2024 e entender como é que a cadeia está se desenrolando para que a gente tenha uma moda cada vez mais justa e sustentável, de forma inteligente mesmo, para utilizar recursos. Que verdadeira aula que a Angélica deu agora aqui pra gente, né. E Angélica, eu queria saber qual é a sua opinião, no seu ponto de vista, se você enxerga que no final, né, essa conta, se ela sai mais cara ou se ela sai mais barata. Por que que eu tô te perguntando isso? Sempre quando a gente tá aqui no episódio, aqui gravando um episódio do Globotechcast na trilha Menos é Mais, a gente chega à conclusão de que é mais barato. Ser sustentável realmente vale a pena e compensa no futuro. E eu queria saber sua opinião em relação a isso. Todos esses processos que vocês vêm estudando, vêm pesquisando, eles realmente compensam no final? Não tem como não compensar. Quando a gente fala de uma monocultura, quando é muito discutido, por exemplo, uma das grandes fibras que é utilizada na cadeia da moda, o algodão tem N benefícios. O algodão tá aí e mudou a agricultura no mundo todo. Perdão, Clara. A gente olha para uma profusão, um aumento desse algodão que está sendo plantado e desenvolvido de forma regenerativa. Isso quer dizer que eu não tenho só a cultura do algodão extraindo os nutrientes que ela precisa do solo, mas ela também confere a uma plantação, ou seja, um cultivo diferenciado. Ou seja, reforça biomas. Então a gente não tem a extinção de algumas espécies. A gente tem um menor uso por conta dessa mistura de plantas específicas, de agrotóxicos. Isso beneficia na vida do agricultor, ou seja, de quem está ali manuseando aquele plantio. Então, isso é um dos processos. Fora que a gente tem irrigações mais inteligentes. No Brasil, então, já tem muita coisa acontecendo sobre isso. Inclusive, a Abrapa tem um projeto sobre rastreabilidade do algodão. Então, isso é muito interessante da gente pensar. Fecha a conta? Fecha. Porque se a gente começa a pensar que todos esses atores, desde aquele que colocou a semente na terra, até aquele que foi fazer o fio, ele vai ter uma qualidade de vida melhor. E a gente que está comprando aquela t-shirt no final, ali na loja, também vai ter uma vida melhor, porque vai vir um produto mais construído, mais profundo, e que a gente começa a entender que aquela t-shirt não precisa ser só para temporada, ela é estratégica para combinar aí no seu dia a dia, faz parte da composição e da comunicação de quem você é para o outro.
Então fecha muito esse ciclo, porque a gente tem menos ondas de calor, menos desastres naturais. Então a gente fala desde o macro até do micro de qualidade de vida de quem está fazendo e quem está usando. Que interessante isso. Uhum. E a gente ouviu falar que no Senai tem um trabalho lindo que vocês fazem. Eu queria que você contasse um pouquinho e explicasse o que que é o Inova Moda Digital e o que que vocês têm feito para trabalhar essa economia circular. Eu sou suspeita para falar, porque atualmente eu sou a líder do projeto Inova Moda Digital. Para a gente começar a falar dele, ele é um projeto em parceria entre o Senai CETICT e o Sebrae Nacional. Perdão, pessoal. E aí a gente trabalha principalmente construindo, pesquisando e trazendo informações estratégicas de forma qualificada para micro e pequenos negócios do setor. O Inova Moda Digital acaba não sendo só usado por micros e pequenos negócios do setor, mas a gente faz uma pesquisa semestral de tendências e lança ela de forma gratuita na nossa plataforma, E qual é a plataforma? Conta com inovamodadigital.com.br. já, ó, manda recado ali pra Sim, câmera pra quem tá já ouvindo a gente. acessem o Instagram, sigam a gente, @Inova Moda Digital. Lá tem o Linktree com materiais exclusivos e todo o desdobramento. Sobre a ótica de moda circular, a gente entendeu que é uma economia importante e que ela está diretamente atrelada à narrativa quando a gente fala de indústria da moda. A gente começou esse projeto aplicando a economia circular em 2019, um pouquinho antes da pandemia, e a gente entendeu que um passo importante para isso, não só para os negócios, empresários e colaboradores, profissionais, estudantes, todo mundo está envolvido na cadeia, que ela precisa partir da educação. A gente precisa saber do que a gente está falando para a gente começar a desenvolver processos. Então a gente construiu uma jornada falando sobre, que a gente chama de pontos de partida. Desde a economia circular, o que é economia circular? Como é que ela se transforma em moda circular? Como é que esse setor se aproxima? Os conceitos, alguns tópicos fundamentais para que isso aconteça. E a gente tem um blog com cases nacionais, quase 30 lives no nosso YouTube, Nossa. Muito bom. com atores da cadeia nacional de diferentes esportes, instituições, startups, negócios. Então, um bate-papo super legal, super rico. A gente construiu um glossário, anda construindo um glossário sobre moda sustentável e circular. A gente leva também para os estados, para as cidades, enfim, o que a gente chama de desafio circular. É uma oficina, um workshop onde a gente recolhe, faz um coletivo de empresários para que a gente possa fazer essa trilha desde conhecimento sobre o que ele conhece, o que ele entende sobre esses tópicos, e aí começa a desdobrar também com ações expositivas, mas para a construção de uma visão de futuro, tanto no coletivo, mas também no individual, do que ele já pode sair dali e trazer como insight para levar para dentro do negócio dele, para o dia a dia. Então a gente tem alguns resultados muito bacanas sobre esse debate. De depois aquele coletivo permanecer, a gente já começa a entender que eles reconhecem. Porque é muito interessante quando a gente pensa em economia circular, e quando a gente fala no setor, algumas pesquisas até indicam que os empresários eles não conseguem nomear que aquela ação é uma ação vinculada à economia circular. Aí eu já pratico algumas dessas coisas, mas eu não consigo nomear. E não é que eu não consigo por não querer, é porque eu desconheço esse escopo e como é que ele pode me beneficiar, me potencializar e até abrir caminhos para que isso possa ser uma prática mais recorrente no meu negócio. Então, o Inova Moda Digital, através desse olhar de pesquisa e entregando conteúdo mais qualificado, a gente desdobra essas ações para botar a pulguinha atrás da orelha mesmo, junto com quem está consumindo, para a gente poder pensar sobre novos vieses, olhar para o que a gente tem de diversidade aqui no Brasil e entender isso como uma potencialização dos nossos negócios, olhar para isso como uma valorização. Tem tanta coisa que a gente aprendeu com a avó que, se a gente olha para hoje, é sustentável, sempre foi. E é isso que a gente traz para dentro dos negócios e para dentro da nossa atuação. Olhar de uma forma mais inteligente, mais justa e como pensar que aquilo está beneficiando não só a sustentabilidade econômica do negócio, mas aquela comunidade que recebe o negócio, que abarca o negócio, como isso é uma via de mão dupla e sempre vai ser.
Com certeza. E reparando aqui na sua fala, a gente vê que vocês vão desde da teoria de forma bem minuciosa, até mesmo na prática, né? Como é que você consegue aplicar isso no seu trabalho, no seu dia a dia. E eu queria ouvir da Érica, que na Globo a gente sabe que ninguém faz nada sozinho, né? É, É tudo na base da colaboração. sim. E eu queria saber de você, pensando aí na área de gestão ambiental, como é que funciona o desenvolvimento com os nossos parceiros para garantir essa economia circular? Legal. Engraçado que você falou sobre colaboração, né? Hoje, quando a gente fala de ambiental, a gente tem que ter o olhar colaborativo. Senão a gente não consegue desenvolver nada, né? Então, assim, desde 2022, a gente viu que o resíduo têxtil ainda é um resíduo a ser trabalhado. E eu também acho que resíduo não é um descarte, a gente pode usar ele como insumo, né? Inclusive, ressignificar a palavra resíduo é um dos nossos trabalhos também, né? E aí, acho que depois a gente vai até aprofundar no nosso projeto de Aterro Zero, mas a Globo ela tem esse projeto a longo prazo. É uma das nossas metas, é não destinar mais resíduos para aterros sanitários por conta dos impactos ambientais dessa atividade, né? Ainda que legal a operação desse do aterro enfim, como um local de descarte. Mas um dos resíduos, inclusive, que a gente não tinha trabalhado ainda era o resíduo têxtil. E aí, lá em 2022, a gente começou toda uma conversa para olhar o que tipo de material, qual é o tipo de resíduo, na fibra, em tudo, para ver o que a gente conseguia fazer e dar os primeiros passos, né? E aí, hoje, a gente já conseguiu desenvolver parcerias com instituições que eles recolhem as nossas sobras de tecido para valorizar e trazer para a gente em outros tipos de produto. A gente chama de upcycling, né, no sentido da palavra de dar valor àquilo ali que vai ser descartado, mas de forma onde eles pegam pequenas peças e conseguem construir um novo produto, e a gente até utiliza como brinde. Um dos nossos parceiros, inclusive, na verdade, a maioria, né, eles são parceiros que trabalham com pessoas na comunidade, então integram essas novas pessoas para o mercado, que é muito bom. Isso também é muito comum nesse mercado colaborativo da moda, né? E que a gente vê várias instituições fazendo isso. E essa nossa parceria trabalha com mulheres em situações de vulnerabilidade. E eles ficam numa comunidade na Zona Norte, que é a comunidade da Morim. E além disso, eles ainda têm uma escola com várias crianças, sabe? Então tem um apoio escolar e além do trabalho também ambiental, né? E aí a gente tem essa parceria que a gente já fez ali até algumas entregas, né, com eles, até a Vivian vai falar depois um pouquinho, mas a Vivian com o time de figurino, eles conseguiram produzir algumas peças só de retalhos, e a gente conseguiu fazer ali uma entrega e eles ficam super felizes, né, de estar fazendo essa parceria com a Globo, sabe, de ver que a Globo também valoriza esse trabalho social. E aí essa é a origem, mas a gente não tem só a origem, a gente já fez um trabalho até por iniciativa das áreas, e aí as áreas estão se mobilizando para isso, né? Então a área de esporte, por exemplo, no ano de 2022 ou 23, foi em 2022 ainda, desenvolveu-se também um projeto no marketing de esporte para fazer reutilização de uniformes. E a gente fez um trabalho com a Ciclo Reverso e a Pipa Social, que são duas instituições também que têm essa mesma abordagem de trabalhar, né, o upcycling e a moda sustentável. E a gente conseguiu aí ressignificar esse material e produzir cestas de basquete e bolsas esportivas para crianças também que estavam da comunidade querendo fazer ali seu esporte, né? Teve um projeto social vinculado a isso muito legal, muito importante. E as quadras de basquete não tinham redes, ou estavam com aquelas redes bem ruins, né? Então foi feito isso em cima de tecidos com proteção, inclusive porque era uma das coisas assim, mas a gente vai usar o nosso tecido, mas e vai botar ali no tempo e vai ficar, né, ruim e tal, mas não, a própria Ciclo Reverso fez um banho de algum material ali que deu uma resistência para poder durar. Porque eu acho que quando a gente fala de moda, a gente tem que pensar no que vai durar, né? A moda sustentável, né? Eu acho que é esse o primeiro princípio. O que dura pra gente não ter o descarte, não ter que ficar olhando o material como uma sobra sempre, né? E aí, também esse ano, por conta das Olimpíadas, aí foi a área de esporte também, fez um projeto de upcycling com os uniformes também antigos, mas para produzir bolsas. E quem fez isso foi a Pipa Social. Umas bolsas lindas, né? Grandes. A gente levou até pro fórum e mostrou. Foi super disputada. Foi super disputada.
E aí eles colocaram os uniformes novos das Olimpíadas, né, sendo no kit, né, de boas-vindas, nessa bolsa com os uniformes antigos. Então, isso aí são projetos de área internos, né, mas além disso, a gente olha para os nossos retalhos e tecidos agora de uma outra forma. Então, a gente acaba filtrando muito. Então, cada vez mais aí, né, a Vivian depois vai explorar um pouquinho do que a gente tem trabalhado, mas olhando cada vez mais no nível, assim, de fibra, né, de material, e vendo com esses novos parceiros outras possibilidades de criação. Porque também é difícil reciclar o tecido. É diferente de reciclar a lata, né? Que ainda mais que é um material que dá para agregar valor. A gente tem muita sobra de tecido, de poliéster, de tecido que, assim, tem que ter uma tecnologia um pouco mais avançada para ajudar, né? Então, faz parte aqui do nosso trabalho, estar sempre atento ali no mercado e ver, além desses parceiros que conseguem desenvolver, né, essas peças e trazer como um formato de brinde, né, com uma costura um pouco mais ainda artesanal, quais são as outras possibilidades mais de tecnologia mais avançada, industrializada que a gente consegue colocar. Então é isso, eu acho que a gente vem aí num grande avanço, mas hoje a gente tem aí, né, no nosso portfólio algumas empresas e parcerias bem interessantes para a gente trabalhar isso. E Érica, para quem é da Globo e que quer fazer parte desse Fórum Menos é Mais e acompanhar mais de perto isso que você compartilhou com a gente, o que essa pessoa pode fazer? Ai, gente, sempre bem-vindos. Pode entrar, quem tiver interesse, mandar uma mensagem pro canal ambiental, que é canalambiental@g.globo. Eu faço a liderança do fórum, né? É um fórum multidisciplinar. E aí, a gente conversa sobre diversas coisas e a moda sustentável, moda consciente, tá lá sempre, né? A gente é um dos temas que a gente acaba discutindo nas ações, aprofundando ali com o grupo, né? Que demais isso. E a gente sabe que aqui na Globo, como a Érica comentou agora, do esporte, né, dos uniformes, a gente tem produção de figurino para novela, para os programas que a gente tem aqui dentro, para séries, N produtos aqui na Globo, né? E eu imagino a loucura que deve ser para garantir uma sustentabilidade nessa moda, né? Queria que Com você certeza. compartilhasse um pouquinho sobre isso com a gente, Vivian. A gente tem várias frentes ali na confecção de figurino, né? Uma das premissas ali é a gente tentar inserir, né, na produção de figurinos a produção mais limpa, né? Utilizando menos energia, menos matéria-prima e produzindo mais com menos, né? Justamente analisando o que a gente pode fazer para impactar menos o meio ambiente. Então, a gente tem, como eu falei, várias iniciativas. Uma delas, recentemente a gente conseguiu trocar o parque de máquinas ali para máquinas com direct drive, que consome menos energia. Então, já é ali algo bem significativo, a partir do momento que eu estou consumindo menos energia para produzir ali os figurinos. Nós temos também o reaproveitamento dos tecidos. Então, na hora de fazer o encaixe, a gente tenta analisar a melhor maneira de consumir menos tecido. A gente tem um catálogo ali dizendo para cada tipo de peça quanto que eu vou consumir de tecido, justamente para mandar para a equipe de figurino, que eles muitas das vezes eles levam, né, fazem a compra desse material e chega para a gente o pedido de figurino com o material. Então a gente já avisando minimizar essa sobra, né, desde o início ali do projeto, a gente já fez esse catálogo aí dizendo para cada tipo de peça quanto que se gasta. E também na hora de fazer o descarte. Hoje a gente tem todo um trabalho, né, junto com os embaixadores da economia circular, né, através do Fórum Menos é Mais, onde a gente fez a liberação de lixeiras exclusivas para juntar os tecidos, né? Então a gente faz ali toda a contagem dos materiais separados. Então a gente tem no setor de modelagem um local específico para a gente destinar essas sobras de tecidos, né? Na costura também a gente tem cestas ali específicas para fazer esse recolhimento correto, justamente para a gente poder enviar para os nossos parceiros aí das ONGs trabalharem com esses materiais e produzirem novas peças, né? E além disso, os retalhos que sobram, né, maiores das produções que a gente faz ao longo do ano, porque a gente faz ali novela, série, reality, então são tecidos mistos de variados tipos, então a gente não consegue separar ainda o que é algodão, o que é poliéster, o que tem elastano, o que não tem, então fica tudo muito no local só, justamente por não ser uma indústria, né? Nós somos um ateliê de alta costura, basicamente, onde a gente faz peças sobre medidas e trabalha com materiais múltiplos, variados ali.
Então a gente faz essa separação, analisa ali o tamanho dos retalhos e a gente desde o 2023, 2022, 2022 a gente começou a olhar para essa sobra que na verdade não é um resíduo, mas é matéria-prima, é insumo para criar novos projetos, novas peças, né? Então a gente começou a olhar e entender o que poderia ser feito. Então a própria equipe ali também super participativa e enganjada, começou a olhar e produzir pecinhas ali. A primeira entrega nossa foi para o Inca Infantil, É verdade, né? é o Lembra? Foi Inca, bem legal, interessante. Nós fizemos chapéus, boinas, lacinhos, né? E fizemos uma festa lá para Foi muito entregar. emocionante, muito. Falamos, explicamos ali a importância de fazer a separação correta dos materiais, porque justamente essa separação correta que vai trazer para a gente a matéria-prima e a gente poder trabalhar com aquela sobra ali. Então a gente começou com isso. No ano seguinte a gente viu que poderia ampliar mais o escopo e a gente começou a construir roupinhas infantis. Então, na hora que a gente está ali num tempo um pouco ocioso, né, quando a gente está em disponibilidade, quando as produções estão um pouco menos aquecidas, né, a nossa equipe aproveita o tempo para produzir essas peças de acordo com o que sobra de material. Então a gente fez entregas aí bem emocionantes, a gente fez para Origem Amorim, a gente fez para São Paulo Fez para São também. Paulo e fez para uma outra instituição aqui no Rio, Meninos que é a Sol. Lute para Viver, se eu não me engano. Que foi, não foi, acho que foi Lute para Viver, que teve também doação de brinquedos e teve uma de Sim. figurino junto. E teve Meninos Solar também ali no Cantagalo. Teve no Né? Cantagalo. Então a gente fez várias entregas ali em 2023. Bom pra gente saber isso, que já tem bastante né? coisa, né? Tem bastante coisa. E em 2024, por conta das enchentes, né, no Rio Grande do Sul, a gente teve toda uma mobilização na nossa equipe e a gente entregou quase 300 conjuntinhos ali de frio para mandar para a equipe, né, para as crianças lá do Sul. Então, foi uma super entrega, super emocionante, a equipe super participativa. Os figurinistas também fazendo a doação do que eles tinham lá de material para ajudar nessa construção. E eu acho que é muito importante a coletividade, né? O quanto a equipe unida, cada um dando um pouquinho que pode, conseguiu fazer entregas significativas. Então, esse é um pouquinho do que a gente vem fazendo lá no figurino, fora as outras iniciativas, né, Clarinha? Que são bastante. Bastante coisa. E eu já vou citar algumas aqui para você dividir com a gente. E eu queria que você contasse, na verdade, respondesse uma pergunta. Vocês têm algum olhar ali específico para esses fornecedores que dividem com vocês os materiais? Como é que é feito isso? Temos sim. Hoje eu estou à frente, né, do grupo de trabalho de sustentabilidade de figurino e nós temos iniciativas ali para ranquear esses fornecedores, né? A gente está fazendo um rastreio do que a gente tem no mercado de fornecedores comprometidos, né? Aqueles fornecedores que realmente estão fazendo uma produção mais limpa, estão preocupados de forma social também, né? Com que forma que está sendo produzido aquele material. Então a gente está fazendo uma listinha com todos os fornecedores que nós temos, classificando ele de acordo com os itens, né, necessários ali, qual o comprometimento com a descarbonização, o que ele está emitindo, como que ele está contratando as equipes, como que é o trabalho realizado nesses locais. Então a gente está fazendo essa lista para que a gente tenha um ranking ali dos melhores fornecedores e a gente preza muito para estar fazendo uma boa negociação com eles e consequentemente ampliando o escopo de trabalho. Então, é um trabalho ainda de formiguinha, são muitos fornecedores, até a gente conseguir chegar nesse ranking aí é um processo longo, a gente está só no início ainda, mas tem muita coisa legal, a gente já encontrou fornecedores de botões que trabalham com resíduo de comida, então eles transformam resíduo de leite em pó em botões, ossos em botões, então eu acho isso super bacana porque na hora que realmente tiver o fim de ciclo do produto e que ele for descartado, ele não vai agredir o meio ambiente porque é um material que vai se decompor ali muito mais rápido, né? Além disso, a gente tem o tingimento natural também, que Que é esse outro, gera muita curiosidade. é outro tema muito legal e que a gente está avançando. Nós tivemos recentemente uma capacitação com a equipe de aderecistas, né, da nossa área, onde eles aprenderam ali um pouquinho mais de como trabalhar, né, até com o que tem ao nosso redor. Nós ficamos ali no Projac e a gente tem uma floresta praticamente ali ao redor, né? Então a gente está aprendendo o que a gente tem ali de material que a gente pode estar utilizando sem agredir e sem impactar. Então nós fizemos testes com café, com cúrcuma, com açafrão,
com, deixa eu ver, a genipapo. A gente tem um pé de genipapo carregadíssimo ao lado do nosso prédio, do Nossa, adereço. Muito Então a bom. gente descobriu que o genipapo ele consegue dar um azul e um cinza bem interessante. A gente está fazendo envelhecimento dos figurinos com erva mate, com chá Com a casca de preto, cebola com a também. casca de cebola que dá um amarelo lindo. Então, assim, são muitas iniciativas ali sendo colocado em práticas, né? Primeiro a gente veio estudar o que que era possível fazer e a gente está vendo que está dando super certo. As figurinistas estão aderindo, estão participando, né? Eu acho que isso é importante. A gente está fazendo algo que não vai impactar o meio ambiente e que está dando um resultado super positivo para a empresa, para a equipe de figurino, né? total. E em paralelo aqui à fala da Vivian, queria que a Angélica dividisse com a gente alguns desafios que você tem visto e estudado no mercado global da moda em relação a essa produção de figurinos atrelada à economia circular. A gente tem visto, alguns tópicos como o foco ainda tá na o que a gente vai fazer com os resíduos e tem uma baixa de pensar. É bacana ouvir que a Globo está pensando em desenvolver o projeto, em olhar para fornecedores, já qualificar matérias-primas antes do produto seguir para pensar no que a gente vai fazer com aquele resíduo. Mas a gente ainda tem muito sobre o problema de resíduos sólidos. Então, quando a gente vai fazer um grande volume de corte ou costura de peças, a gente tem alguns desafios sobre como acondicionar, como dar fim ou como dar uma nova vida para esses resíduos. E aí é muito interessante pensar sobre isso, não em formas pontuais, mas que isso seja uma forma recorrente. Então a gente vê alguns avanços sobre reciclagem, tanto química quanto têxtil, quando a gente fala em reciclagem química quanto mecânica. Quando a gente fala mecânica, é a tão famosa desfibragem, que pica o tecido bem pequenininho para tentar desenvolver um novo tecido. Isso acaba dando alguns pormenores na qualidade final. Não é um problema, mas dá uma nova possibilidade. E essa nova possibilidade já está sendo observada de uma outra forma. Por exemplo, vocês acabaram de falar de tingimento natural, que é super bacana. Mas a gente vê um movimento sobre um tingimento de baixo impacto, ou seja, não uma nova sobrecarga de tingimento quando a gente fala em indústria no geral, mas aquele tecido que foi desfibrado, picotado em vários pedacinhos, que não necessariamente foi separado por cor, ou que foi separado por cor, mas ele não tinha uma tonalidade única. Quando ele se transforma em um novo tecido, ele vai ter uma diferente. Ele não vai sair num tecido pronto para tingir, que é o que a gente chama do tecido virgem, que vai receber uma coloração. Mas ele provavelmente vai sair num primeiro momento. Se a gente pensa numa calça jeans, vai sair um tipo de azul. E aí está sendo visto um movimento no mercado como uma solução de não vamos tingir aquilo de novo, não vamos gastar água de novo, corante de novo. É pensar nessa inteligência também do uso dos recursos, não só para aquilo, mas entendendo de novas cores. E aí, quando a gente pensa nisso, o que que é bacana para o olhar do pesquisador aqui, que está trazendo informação para a cadeia? Imagina uma calça jeans, hoje, como a gente conhece. Então, se a gente fala de calça jeans, a primeira coisa vem uma calça jeans azul. A gente imagina aqueles desgastezinhos que ela tem, os esbranquiçados, os bigodes, a modelagem. Aquela proposta, ela é feita porque a fibra do algodão, que vai ser tecida ali, ela recebe um tipo de corante que fica na superfície. Por isso que a gente consegue lixar e ver o meio da fibra em branco. Hum. Quando a gente está falando num processo de que a gente picotou aquilo em vários pedacinhos e depois torceu para fazer uma fibra nova, e ela já saiu azul, quer dizer que o meio dela não é branco. Como é que vão ser os códigos dessas calças jeans daqui a 5, 10 anos? Se a gente está vendo um aumento dessa possibilidade da nova vida e nova oportunidade para esses materiais. Então, são esses momentos, seja no aprimoramento de matérias-primas ou de processos para que a gente esteja vendo produtos melhores, mas também quando a gente fala em processo criativo. Aquele designer, aquele estilista que está pensando em novos produtos, ele começa a buscar novas soluções para esses códigos pré-estabelecidos do que a gente já entende. Então, a possibilidade que uma moda sustentável ou mais circular abre para esses novos códigos é infinita. A gente ainda não sabe o que a gente vai vestir daqui a 20 anos. E isso muito por conta dessa profusão
de novas oportunidades que estão vindo por aí. Que interessante isso, né? E pessoal, caminhando aqui para o final do nosso episódio, que já com certeza rende um outro episódio só de moda Com sustentável, né? certeza. Acho que tem bastante assunto ainda pra gente falar, né? Com Sim. certeza, a quantidade aqui de temas que vocês exploraram, a gente precisa de outro, não tem a menor condição. E eu queria só complementar rapidinho a questão do figurino em si, que a gente tem um acervo gigante lá na Globo e que é importante a gente falar que a gente reutiliza esses figurinos que são produzidos por uma novela ou por uma série. Um exemplo, cada produto que vai começar agora, ele não começa do zero tendo que produzir um guarda-roupa inteiro para os personagens. Ele começa recebendo uma herança de uma novela que desproduziu. Então, vai receber 2.000 peças de figurino, 3.000 para cada produto, e o que não vai ter utilização naquele tipo de produto, né, naquela próxima novela, ela sobe para o acervo e fica ali à disposição de todos os outros produtos. Então, sempre antes de produzir um novo figurino, a gente olha para o nosso acervo, vê se tem aquela peça lá, para poder a gente não produzir mais uma peça. Né? Então, acho que é importante a galera também tá ligadinha aí no que a gente tem, né, É. de utilização do acervo, né, na nossa área. E E a essa gente parceria, né, que a Vivian comentou com o acervo já é um aquecimento para nossa semana do consumo consciente, né, Érica? tá vindo aí. E aí a gente fez até um estudo dentro do Fórum Menos é Mais, né, com todos os participantes, os membros do fórum. E moda sustentável vai ser o tema aí da nossa semana do consumo consciente desse ano, né? O dia 15 de outubro, mas a semana vai do dia 14 ao dia 18. Então já fica aí para o convite, né, que a gente está desenvolvendo ali diversas ações já voltadas para esse tema, que tem muita coisa a explorar, né? E essa semana é para quem? É para todo mundo ou é só Globo? É só a Globo, o fórum também, né? Ele é interno e a Semana do Consumo Consciente também vai ser só para os funcionários da Globo. E estamos aí empolgadíssimos com as ações que vão vir, né? Que é um tema super relevante para a gente explorar, enfim. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Foi incrível o nosso papo, sensacional a riqueza que a gente trouxe aqui hoje, né, em relação à moda sustentável. Agora não tem como quem está assistindo a gente ficar de fora disso, né? Uhum. Aqui vocês trouxeram várias dicas e várias possibilidades. Queria agradecer demais a presença de vocês. E para você que está ouvindo aqui a gente, queria dizer que o Globotech Cast, o podcast. Eita, travei, peraí. Queria dizer que o Globotech Cast, o podcast oficial de tecnologia, agilidade e inovação da Globo, ele está disponível nas plataformas de áudio, no Globoplay e também no perfil da Globo e também no perfil do Vem Pra Globo no YouTube. Conta pra gente o que você tá achando, deixa a sua avaliação que a gente tá vendo tudo, beleza? Até o próximo Globotech Cast.